em 1 Samuel, capítulo 1, e nós vamos ler o capítulo 1 todo, tá bom? 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo... A letra não está maior, não? Minha letra está maior, toma a minha. Eu, como tem problema, vou ler essa pequenininha aqui. Nada. Vó já está cega. Então vamos lá, 1 Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufé. Agora eu sei porque que ele mandou eu ler, vocês viram aí, né? Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito, orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandona o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa. Em Ramá, Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim ela Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Ana consagra Samuel. Quando, no ano seguinte, Eucana subiu com toda a sua família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ali ele morará para sempre. Disse Eucana a seu marido: Faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ela disse: Meu senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Amém. 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 Amém, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado já de antemão pelo testemunho de fidelidade, pelo testemunho
de influência que essa mãe teve na vida do seu filho, Senhor Deus. Nós te agradecemos pela vida de Ana, pelo testemunho dela, e te pedimos, ó Pai, que assim como Ana, nós possamos esperar no Senhor e saber que o Senhor está sob o controle de todas as coisas, ó Pai. Nos ajuda a entendermos isso, porque muitas vezes nós ficamos ansiosos, nós ficamos desesperançosos, mas como já foi dito aqui hoje, a nossa esperança está em Cristo Jesus. E muitas vezes nós não vemos uma saída, mas o Senhor continua no controle. Senhor, nos ajude a descansarmos em Ti, nos ajude a esperarmos em Ti, e nos ajude, Senhor, a termos mais fé no Senhor. É no Teu santo nome, no nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Ok, então nós temos aqui a história de uma mulher que era amargurada, porque ela não conseguia dar à luz a um filho, né? Esposa de Eucana, Ana, era constantemente, então, insultada pela sua rival, a outra esposa do seu marido, Penina, porque essa sim havia dado filhos ao seu marido. Apesar dessa tristeza toda, nós vemos aqui o exemplo de uma mulher de oração. E essa oração não é uma oração somente, mas uma oração incessante, uma oração sem parar, é uma oração sem desistência, sem descanso. Ela orava incessantemente, quase não saiu, incessantemente, ok? Mais tarde, depois de ter, imagina você, pedir uma coisa ao Senhor, e quando o Senhor lhe dá, você então abre mão dessa coisa. Foi exatamente o que Ana fez. Apesar do filho ser dela, ela não entendeu que o filho era dela, mas o Senhor deu, então esse filho pertence ao Senhor. É assim que deve ser a nossa atitude perante o Senhor. Nada que nós temos pertence a nós, tudo que nós temos pertence ao Senhor, porque é Ele quem nos dá, inclusive nossos filhos. Então, apesar de toda a tristeza, nós vemos aqui o exemplo de uma mulher de oração e a disposição perante o Senhor. Nós aprendemos aqui, mamães, que os seus filhos não são seus. Os seus filhos não são seus. Vocês também não, viu, papais? Os seus filhos não são seus. Os seus filhos, os nossos filhos, eles são do Senhor. Eles são bênçãos do Senhor e pertencem ao Senhor. Nós vamos ver que no decorrer dessa história, Ana foi uma mãe influenciadora, que ensinou o seu filho acerca do Senhor, ensinou a obedecer o Senhor e principalmente foi fiel ao seu propósito com Deus em renunciar à bênção. Porque de certa forma ela renunciou à bênção que ela recebeu. Porque quando você pede um filho, você quer pelo menos desfrutar da presença desse filho, você quer ver esse filho crescer, você quer estar com ele todos os dias. E não foi isso que Ana fez. Apesar de, talvez, claro, eu imagino que ela tenha sentido falta, ela tenha chorado quando entregou eles aos pés de Eli para ser criado, para depois se tornar um profeta, um sacerdote. Ela deve ter sofrido. Imagine você ter um filho, e seu filho ainda pequeno, depois de desmamado, você então entrega seu filho na casa do Senhor e fala, cuida aí. E você vê ele talvez uma vez por ano, que é o que acontecia aqui. Você traz umas roupinhas novas. Como é que você está, menino? Está magrinho? Está buchudinho? Está com verme? Não está? Imagina isso, deve ser muito difícil, né? Nós sabemos disso, a maioria das nossas mães estão lá no Brasil. Ela sofre, chora, a minha inclusive chama Ana. Chora pra caramba até hoje, depois de quase 20 anos. Mas não acostuma porque não acostuma ficar longe. Né? Então nós vamos ver isso, e ela teve esse propósito, ela fez esse propósito com o Senhor e ofereceu então desde muito jovem. A história de Ana, ela nos mostra, irmãos, e aqui de novo, não estou falando só para as mães, estou falando para nós todos. A história de Ana, ela nos mostra que mesmo diante das mais difíceis circunstâncias, nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar em Deus. E nós podemos também influenciar a vida dos nossos filhos. Nós temos essa obrigação, essa nossa obrigação. Hoje, nós vivemos o tempo dos influenciadores digitais, né? Quem tem influenciado seu filho? Será que é o gamer? Será que é a moça que faz maquiagem? Será que é a moça do fitness? Será que é o rapaz da nutrição ou
do bombadão? Quem que tem influenciado seus filhos? Nós vivemos nesse tempo, mas eu gostaria de dizer para vocês que ninguém, absolutamente ninguém, tem mais poder de influência na vida do seu filho do que a mãe. A mãe é quem tem mais poder de influência na vida de um filho. Dito isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Para os pais e para as mães. Como você tem influenciado seus filhos? Qual a influência que você tem tido na vida deles? A mãe, especialmente, por que ela é aquela que tem mais poder de influência na vida de um filho? A mãe é aquela que carrega em seu ventre. O contato mais íntimo de todos acontece dentro do ventre. A mãe, ela sente o filho sente a mãe fala, o filho conhece a voz da mãe, ele sente o cheiro da mãe assim que ele sai da barriga. Então esse contato é íntimo. Então ela carrega no ventre, ela amamenta, ela nutre, ela ensina as primeiras lições de vida. É isso que a mãe faz. Ela é o primeiro amor, a mãe é o primeiro amor dos seus filhos. Seja ele menino, seja menina. A mãe é o primeiro amor dos seus filhos. Uma mãe tem o poder de ser uma bênção. Mas em contrapartida também tem o poder de ser uma pedra de tropeço na vida dos filhos. Por quê? Porque ela influencia e faz a diferença de tal maneira que pode ser para o bem ou pode ser para o mal. O rei Salomão teve muitas mulheres, você sabe disso, né? E teve também muitos filhos. E aí, já nos finalmente, quando ele começou, finalmente da sua carreira, né? Quando ele começou a pensar sobre essas coisas, começou a escrever e começou a dispor os seus pensamentos, ele então escreveu o livro de Provérbios, para dar conselhos aos seus filhos, especialmente aos conselhos aos seus filhos. E ele escrevendo Provérbios 14:1, ele diz o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata derruba a sua. Provérbios 12:4 diz que a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Olha a seriedade disso, irmãos. Olha a seriedade disso. Provérbios 31:10, de 10 a 12, diz que uma esposa exemplar, feliz de quem a encontrar. Ela só faz o bem, nunca o mal, todos os dias da sua vida. E por outro lado, Provérbios 21:19 diz que melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Você já imaginaram viver no deserto? Você já foi num deserto? Você já imaginou se você ficar o dia inteiro embaixo de um sol de 50 graus com sensação térmica de 60? E à noite você passar um frio de -10, -15? É melhor viver assim do que com uma mulher amargurada, briguenta. É melhor viver assim, segundo Salomão. Então vocês imaginam isso. E Provérbios 19:13 diz ainda que a esposa briguenta é como uma goteira constante. Goteira. Você sabia que gotejamento é um método de tortura? Vocês sabiam? Pelo menos já foi. O cara fica lá amarrado, deitado, e o cara coloca uma torneira pingando no rosto dele. E ele não pode se mexer o tempo todo. Isso é método de tortura. É isso que Salomão está dizendo. A esposa briguenta é como se o marido estivesse sendo torturado o tempo todo. E por isso que eu estou dizendo para vocês, que ao mesmo tempo que a mulher, a mãe, ela tem esse poder de influenciar para o bem, ela também tem poder de destruir um lar. Nós acabamos de ler aqui. Diz aqui o provérbio, nós acabamos de ler, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Por quê? Porque na casa dela tem paz, porque ela está em paz com Deus, em paz consigo mesma e em paz com os outros. Ela edifica a casa, por quê? Por que os maridos muitas vezes não querem voltar para casa? Por que os maridos querem ficar trabalhando 24 horas por dia? Adivinha por quê? Adivinha? Que é melhor que no deserto, diz o Alisson. Que é melhor que goteira, né, na cabeça, né?
Mas é verdade. Infelizmente, irmãos, infelizmente, não estou dizendo aqueles que precisam trabalhar longas horas e que não vê a hora de voltar para casa, também tem esses, tá? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, tem marido, tem filho que não quer voltar para casa porque não quer ouvir a goteira. Então, e em contrapartida, essa mulher que ela edifica a casa, o marido, os filhos têm prazer em voltar para casa para a presença dessa mãe, para a presença dessa mulher. Porque essa mulher só faz o bem, ela não faz o mal. Da boca dela só sai bênção, da boca dela não sai maldição, da boca dela não sai amargura, da boca dela só sai amor, da boca dela só sai as palavras do Senhor, da boca dela só sai coisas que edificam. Esse é o prazer de voltar para um lar. E agora eu faço de novo a pergunta: como você tem influenciado o seu lar? Que tipo de mulher você tem sido? Qual é o tipo de mulher que você tem sido? Qual é o tipo de homem que você tem sido? Porque também é verdade para nós homens, tá? Eu não estou aqui puxando sardinha para nós, não. É verdade também que tem mulher que não quer nem, não vê a hora do marido sair para trabalhar e dá graças a Deus quando ele fala que vai trabalhar até meia-noite. Fica aí, abençoado. Pelo menos você está trazendo dinheiro para casa. Não estou aqui puxando a sardinha para um lado só, não. Estou falando aqui generalizando isso, ok? Generalizando isso. Não, que tipo de mulher, que tipo de homem nós temos sido? E agora para a mulher de novo. Pastor, mas aí vocês me perguntam, pastor, mas o que isso tem a ver comigo em ser mãe? Tudo. Tem tudo a ver. O seu comportamento, o nosso comportamento, vai inclusive influenciar os nossos filhos na busca de um marido e de uma esposa. O nosso comportamento, o jeito que eu trato a minha esposa, os meus filhos vão ver. Se for menino, vai falar assim, é assim que eu tenho que tratar minha esposa. E se for menino, vai falar, eu quero um marido desse para mim, igual meu pai. Do jeito que ele trata a minha mãe, é esse marido aqui que eu quero. E o contrário também é verdade. O menino vai olhar para o pai e falar assim, é esse marido aqui que eu quero ser. Um cara que é trabalhador, um cara que dá bom exemplo, um cara que trata bem a minha mãe, que é a mulher que eu mais amo. E ele vai olhar para a mãe e falar, eu quero uma mãe igual essa, que cuida de tudo, que trabalha fora, que dá conta de tudo. É essa mulher, que é uma mulher de Deus. Então, sim, nós influenciamos, sim, nas decisões. Será que os nossos filhos, quando ele olha para o pai e fala assim, Deus me livre, que eu não quero nem ser igual a um homem desse. Será que as nossas filhas olham e falam, meu Deus, eu que não quero um marido igual ao meu pai? Será que os meninos vão olhar e falar assim, meu Deus do céu, se eu arrumar uma mulher igual a minha mãe, eu mato ela no segundo dia? Como é que nós temos influenciado, inclusive nessas decisões dos nossos filhos? Porque sim, nós influenciamos, inclusive, essas decisões. Influenciamos sim. Existem mães que infelizmente não são bons exemplos para os filhos. Não ensinam, principalmente, nos caminhos do Senhor. E aqui eu estou falando aqui para o nosso contexto cristão. Eu não estou falando de gente lá fora, estou falando aqui dentro da igreja. Irmãos, a primeira escola bíblica do seu filho, sabe onde é? Lá na sua casa. A primeira escola bíblica do seu filho é em casa e não na igreja. São vocês, pais, que devem ensinar os seus filhos no temor do Senhor. São vocês, pais, que devem ensinar os seus filhos a orar. São vocês, pais, que devem ensinar os seus filhos a lerem a Bíblia. São vocês, pais, que devem dar educação dos seus filhos. Seus filhos vão para a escola para aprender português, inglês. Inglês, matemática, geografia, história, física, química. Eles não vão lá para ser educados, eles têm que ir para a escola educados, para aprender o que eles têm que aprender na escola. A escola não tem que dar educação para ninguém, e nem muito menos a igreja. Somos nós que educamos. E não é a internet, o YouTube, sei lá, aquele bicho lá que no Brasil, que tem não sei quantos milhões de... É ele que educa as crianças no Brasil. Tal de... Não vou nem falar o nome, senão vou ser processado. Começa com Né e termina com Tô. Nem tem advogado. Tem algum advogado aqui? Tem a Luana, né? Mas a Luana não mexe com isso, então deixa para lá. Mas esse cara tem milhões e milhões de seguidores. É esse cara que educa os filhos. Ele está educando os filhos, ele está doutrinando os filhos. E não só ele, mas outros também estão doutrinando os filhos a mentir para os pais, a ver pornografia, a ver coisa que não deve na internet. Essas pessoas estão criando nossos filhos.
E nós estamos batendo palma, pelo menos eles estão me deixando em paz. Não deve, não deve. Irmãos, esse papel é nosso. Nós que devemos educar, não é a escola que vai dizer para o meu filho o que é certo e o que é errado, sou eu que digo. Esse não é o papel da escola, esse não é o papel do governo, inclusive. Esse é o papel meu, pai e da mãe. Um dia eu fui brincar com a Mariana, falei alguma coisa para ela, ela falou assim, meu corpo, minhas regras. Eu falei, opa, como é que é? Aí ela ficou assim, eu falei, seu corpo e suas regras, vírgula. Não é bem assim que funciona, não. Aí expliquei, seu corpo e suas regras, sim, se alguém te tocar, se alguém isso, se alguém aquilo outro, se alguém aquilo, blá, blá, blá. Expliquei tudo para ela. Mas o vovô está falando que é para você ir tomar banho. Vai tomar banho agora, fedida. Aí ela riu e foi. E depois a gente sentou e conversou sobre o assunto. Porque é isso que eles ensinam na escola. A escola aqui na Inglaterra, ela ensina a criança de 7 anos que se você falar alto com ela, ela liga para a polícia. Se você relar nela, ela liga para a polícia. Irmãos, isso é seríssimo. No Brasil, vocês lembram das cartilhas sobre sexualidade no Brasil? Criança de 5 anos tem que ver isso. E aí a gente fala que não, que quem tem que ensinar isso somos nós em casa, nós somos o quê? Autoritários, nós somos ultrapassados, nós somos isso, somos aqui. Sim, prefiro ser autoritário, ultrapassado, velho, ranzinza, rabugento, sei lá, o que você quiser. Qual é o adjetivo que você quiser me dar, não tem problema. Mas é isso aí. Então esse é o papel nosso, dos pais, dos avós, dos tios, da tia. Aqui todo mundo é tio e tia, nós somos tio e tia de todo mundo aqui. Nós ajudamos a cuidar do filho de todo mundo. E amém por isso, nós somos família, nós somos igreja. Nós ajudamos, nós chamamos atenção quando precisa, nós pegamos aqui no braço, não vai por aí que está errado. E graças a Deus por isso. Então esse é nosso papel como igreja, inclusive, a ajudar nesse sentido. Os pais que estão aqui. Porque muitas vezes os pais estão aquém do que está acontecendo, e às vezes a gente sabe de alguma coisa. E a gente tem que ir lá e tem que ajudar, tem que dar uma força nesse sentido. Então esse é papel nosso. Então, nós sabemos que, vamos voltar para a Ana agora. Sabemos então que Ana ela era estéril. E ela não era estéril por acaso. O texto diz que Deus a deixou estéril. Então Deus, ele tinha e tem um propósito para as vidas de cada um de nós. Ela não ficou estéril, ela não nasceu estéril por acaso. Deus a deixou estéril. Mas, em determinado momento, Deus olhou para a sua dor e concedeu o seu pedido. Pela misericórdia dele mesmo, ele olhou para Ana e concedeu o seu pedido. E não somente um, porque depois ela teve outros filhos. Deus abriu o seu ventre e ela teve outros filhos. Mas como já vimos, Ana orou pedindo um filho e Deus a ouviu. Você já orou e Deus te ouviu? Como é bom isso, né? Como é bom isso, né? A gente orar e Deus ouvir. Mas e quando Ele não ouve? Aliás, Ele ouve. Ele sempre ouve. Mas e quando Ele não faz o que nós pedimos? É porque Ele é ruim? Não, é porque Ele continua sendo Deus. Né? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem essa frase que marcou bastante o dia que eu ouvi ele dizendo isso, que ele diz o seguinte: Deus não dá o que nós precisamos. Aliás, Deus não dá o que nós pedimos, Deus dá o que nós precisamos. E muitas vezes o que nós precisamos não é o que nós pedimos. Muitas vezes não é. Nesse caso foi. Ela pediu e ganhou. Ela insistiu e Deus a ouviu. Ana orou pedindo filho e Deus ouviu. Mas antes mesmo de ficar grávida, ela já fez um propósito com o Senhor. Ela teve a ousadia de consagrar o seu filho a Deus. Nós vemos hoje na igreja, por exemplo, o costume que nós temos das famílias, assim que tem os seus filhos, trazem os seus filhos aqui para o altar e, entre aspas, consagram ou apresentam os seus filhos ao Senhor, né? Mas em contrapartida, nós vemos esses mesmos filhos crescendo, se desenvolvendo, sem mesmo saber quem é Deus. Você concorda comigo que existe um peso e duas medidas? Nós viemos aqui, nos alegramos, nós oramos, nós cantamos juntos, nós apresentamos as crianças, e os meninos com 10 anos nunca ouviram falar de Jesus.
Nunca leu a Bíblia em casa. Nunca viu a mãe, nunca viu o pai orando. Não dá para ser assim, irmãos. Não dá para ser assim. E por que eles não sabem quem é Deus? Porque eles não são ensinados. Em casa. Em casa. Então Ana orou, intercedeu, ensinou, corrigiu e no tempo oportuno devolveu o seu filho a Deus. E sabemos bem da história de Samuel. Quem não conhece a história de Samuel? Foi um grande profeta, um dos maiores inclusive, da Bíblia. E ungiu não só um, mas ungiu 2 reis. 2 reis de Israel. O primeiro, por quê? Porque o povo não queria mais que ele fosse juiz, porque Samuel também era juiz. O povo viu tudo ao redor tinha rei. O povo, quer ser bonito igual todo mundo, mas você não é todo mundo, mas eles acharam que era todo mundo. Todo mundo tinha rei. Samuel, nós queremos também um rei. Mas vocês não precisam de um rei, vocês têm o rei dos reis. Eu estou aqui representante, eu estou representando ele. Você tem um rei dos reis, você tem aquele que manda em tudo isso. Para que você quer um rei terreno? E Samuel chega a argumentar com Deus acerca disso. E Deus vira para ele: fica tranquilo, Samuel. Não é você que eles estão rejeitando, não. Sou eu. Eles querem um rei, né? Me aguarde. Vou dar um rei para eles. Mas você avisa que esse rei vai fazer isso. E olha, gente, olha a misericórdia de Deus. Deus avisou. Olha, Saul não vai ser bom, não. E é que eu estou parafraseando, tá? Só para vocês lembrarem da história. E mesmo assim o povo quis. Mas depois, Deus ainda agindo na sua misericórdia, levanta então Davi e então Samuel vai lá e unge Davi. Então nós sabemos bem da história. Então, em outras palavras, irmãos, o que eu quero dizer é que os nossos filhos, eles são dados por Deus e eles pertencem a Deus. E eles também não podem se tornar ídolos nas nossas vidas. Porque nós também vemos isso, inclusive dentro da igreja. Existem mães e pais que idolatram seus filhos como se eles fossem mini-deuses. Eles idolatram seus filhos de forma que eles esquecem de tudo, inclusive do cônjuge. Tem esposa que quando tem um filho, ela transfere o amor que ela não recebe, ou o amor que ela não vê, no filho. E tem marido que faz a mesma coisa com os filhos. É uma transferência de sentimento, e aí você deixa o seu cônjuge de lado, você não liga mais para o seu marido, você não liga mais para a sua esposa, você quer saber só do seu filho. Está errado. Está errado. Por quê? Porque essa criança, esse filho, acaba se tornando um ídolo para você. E quando ele te decepcionar? Porque ele vai te decepcionar. Porque ele é humano, assim como nós, ele vai decepcionar você. O que você vai fazer? Você vai quebrar ele como Deus de barro? Não, você não vai. Dá para quebrar no pau se quiser, né? Mas não vai adiantar. Não vai adiantar. Mas é isso. E o que acontece também, existem também aqueles pais que são frustrados. Eles depositam nos seus filhos todos aqueles sonhos que eles não conseguiram realizar. Né? Sabe o jogador de futebol? Aquele cara que jogava futebol, mas era ruim pra caramba, aí tem um filho e fala: agora meu filho vai ser bom. Vou depositar tudo, né, Jean? Vou depositar tudo no meu filho, vou ensinar ele a jogar bola, ele vai ter que jogar bola desde os 2 anos de idade, vai nem andar, vai estar com o chuteiro no pé. Deposita tudo, aí o moleque cresce e fica ruim também de futebol. Vai falar: nem para isso não prestou. Se frustra. Hã? Você respeita, rapaz. Né? A menina também, mesma coisa. A mãe sonhou em ter uma carreira, a mãe sonhou em fazer alguma coisa, mas aí casou cedo, teve filho. Agora minha filha não. Minha filha não vai casar. Minha filha vai estudar. Minha filha vai fazer faculdade. Minha filha vai para a Europa, vai estudar inglês, vai não sei o quê. Quando tiver com 40 anos ela casa, aí não arruma mais ninguém porque está velha. Frustrações. E eu não sou contra. Pergunta aqui para minha esposa. Nós casados, trabalhava que nem um doido lá no Brasil. Ela falou: amor, eu quero estudar. Eu falei: vai estudar. Vai estudar. Ela trabalhava o dia inteiro, fez faculdade, fez pós-graduação, e eu incentivava ela. Penamos para pagar ainda. Viemos para cá e ainda ficamos mais 3 anos pagando, não foi? Não estou falando que não é para estudar.
O que eu estou dizendo é só colocar as prioridades no lugar certo. Prioridades sempre no lugar correto. Ensina a sua filha, mas ensina a sua filha a fritar um ovo, ensina a sua filha a fazer um arrozinho. É bom. Um feijãozinho, é bom. Ensina o seu filho a dobrar pelo menos a cueca. Ensina o seu filho a pelo menos lavar o copo que ele bebe água. Pelo amor de Deus. Os meninos hoje, eles chegam em casa assim, ó. Joga, tira, joga, e a mãe sacatando atrás. No meu tempo, a dona Ana está me assistindo, certeza. No meu tempo ela nem falava, ela só fazia assim, ó. Leandro, já vou, mãe, ó. E não precisava falar 2 vezes, às vezes nem falava. Era só o olhar. Até meus amigos tinham medo da minha mãe, gente. Vocês não têm noção. Até meus amigos tinham medo da minha mãe. Minha mãe às vezes saía, meus amigos encostavam tudo na grade lá de casa. A hora que minha mãe apontava na esquina, eles, ó, eu via nego correndo e falava, quem foi? Tá brincando de esconde? Não, sua mãe tá vindo. A bicha era braba. Mas eu louvo a Deus pela braveza dela, porque ela era mãe solteira, teve que criar 2 filhos, teve uma vida difícil, uma profissão também muito difícil. Se ela não tivesse sido do jeito que ela foi, talvez, claro que Deus tem um propósito, a gente entende isso, mas coisas piores poderiam ter acontecido. Louva a Deus pela vida dela. Me ensinou passar roupa não, ensinou a limpar a casa, lavar a louça. Era obrigado, né, mãe? Mas fazia. Né? Mas é isso, então nós precisamos tomar cuidado, inclusive, com essas coisas, gente. Nós precisamos ensinar essas coisas para os nossos filhos. Ensine isso. E nós não podemos deixar que as nossas frustrações sejam passadas para os nossos filhos, porque eles também vão se tornar adultos frustrados. Por quê? Porque primeiro ele não vai conseguir agradar você. É uma frustração para ele e para ela. Segundo, ele não vai conseguir agradar ela mesmo, porque quantas vezes você já viu aí gente que foi lá, tirou diploma de medicina, de direito, e deu para o pai e falou, toma aí pai, agora eu vou fazer educação física. Eu tenho um amigo que se formou comigo na faculdade. O cara estava na 3ª faculdade, já com quase 40 anos, eu tinha 20. Ele se formou em economia, porque o pai tinha uma empresa economia não, administração de empresa. O pai tinha uma empresa e queria que ele tomasse conta. Ele se formou em administração, ajudou um pai um tempo, aí a mãe era advogada e queria que ele fosse advogado. Ele foi lá, se formou também em direito. Aí quando ele se formou, que os dois viram que não tinha jeito, ele pegou os diplomas, deu para eles e falou assim, agora eu vou fazer o que eu amo, que é educação física. Ele era professor de judô. Ele tinha uma escola de judô para mais de 200 crianças, lá em Prudente. Lá em Presidente Prudente. Ele tinha uma escola de judô para mais de 200 crianças carente, ele não cobrava. Essa era a paixão da vida dele. Eu não me esqueço dele, o nome dele é Wilson. Não esqueça o nome dele, não esqueça aquele cara. É exatamente isso. Agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Entende? Não vamos passar as nossas frustrações para os nossos filhos, irmãos. Falei tudo isso só para dizer isso. Não vamos fazer isso. Nós acabamos com a vida deles, acabamos com a nossa alegria, acabamos com a alegria deles. Ensina eles nos caminhos do Senhor e deixa eles, se eles querem seguir carreira em determinada área, deixa. Se eles querem bater asa, querem morar fora, deixa, orienta e deixa, no seu determinado tempo, tá? Por favor. Está cedo ainda, você fica quieta aí. Ela já até olhou para mim assim, você está cedo ainda, fica quietinha. O Kleber até vermelhou. Está cedo ainda, né? Mas não foi isso que essa mãe fez. Ela não depositou em Samuel as suas frustrações, ela não depositou em Samuel os seus sonhos, ela não esperou nada em troca, o amor que ela deu, o cuidado que ela deu, nem as orações que ela fez pelo seu filho, ela não esperou nada disso. Ela simplesmente o entregou ao Senhor. Basicamente ela está dizendo, Senhor, ele é seu, faça dele o que o Senhor quiser. Meu filho é seu. Faça dele o que o Senhor quiser. E Deus fez. Imagina o orgulho dessa mãe. Imagina o orgulho dessa mãe depois. Deve ter sido fantástico, né? Então Ana, ela não só deu à luz a um filho, mas ela também o educou nos caminhos do Senhor. 1 Samuel 2, de 18 a 21, nós vemos que ela cuidou, ela levou o seu filho para ser treinado aos pés de Eli, mas ela continuou cuidando, mesmo depois de ter entregado ele. Ela visitava regularmente, presenteava com roupas novas a cada ano.
Então, provavelmente, na época dos sacrifícios anuais, que eles tinham que vir a Jerusalém, o povo tinha que vir a Jerusalém para fazer o sacrifício, ela vinha, trazia a roupinha nova, trazia tudo, e via o seu filho, encontrava o seu filho, e se alegrava porque o seu filho crescia, não só em estatura, mas crescia em conhecimento do Senhor todos os dias. E hoje? Hoje as coisas são diferentes. Mas o que nos impede? Você não vai deixar o seu filho morar comigo, né? Mora lá com o pastor, também não quero. Estou brincando. Mas se fosse se a gente levar para o trazer para o contexto de hoje, seria isso. Vai lá aprender com o pastor. Vai aprender a lavar roupa, passar, lavar, limpar a casa. E vai aprender da Bíblia também. Mas hoje os tempos são diferentes, é verdade, nós sabemos disso. Nós sabemos que os tempos hoje são outros. Mas o que nos impede de querermos que eles sejam bênçãos e que eles sejam usados pelo Senhor? Nada. Absolutamente nada. Se você quer o bem do seu filho, instrua os seus filhos nos caminhos do Senhor. Se você quer o bem do seu filho, entregue ele ao Senhor. Se você quer o bem do seu filho, seja um exemplo para ele, mas um exemplo bom. Seja um exemplo. Ana é para nós um exemplo de uma mãe desprendida, de uma mãe influenciadora, fiel e temente a Deus. Irmãos, orem pelos seus filhos. Orem por eles. Ensinem seus filhos. Queiram o melhor para eles em suas vidas, seja lá em qual área for. Na área da educação, na área da carreira, na saúde, qualquer coisa. Mas nunca abra mão da salvação dos seus filhos. Nós, pais, devemos ser os primeiros a falar de Cristo e da salvação que temos nele para os nossos filhos. Somos nós que temos essa responsabilidade. É de nós que eles precisam ouvir. Nós devemos ser os exemplos de crentes que eles devem ser. Nós, pais e mães. Mamãe, ensine a sua filha, ensine o seu filho. Papai, ensine o seu filho, ensine a sua filha. E muitas vezes as pessoas vão achar que você está doida, que eu estou doido, bêbada, ou sei lá o quê, como acharam de Ana. Eli olhou para ela, estava lá balbuciando, e falou assim, essa mulher está bêbada. Está fazendo o quê? Não, ela estava orando. E muitas vezes vão achar que vocês são doidos. O que você está fazendo? Por que você não deixa? Todo mundo está indo. Fulano está fazendo, ciclano está fazendo. Por que você não faz? Por que você não deixa? Por que você não leva? Por que não? Porque é meu filho. E do meu filho cuido eu. Do seu filho cuida você. Quem manda na vida do seu filho, por enquanto ele estiver debaixo do seu teto, é você. Está lá, ó. Começou a namorar com quantos anos? 19 anos. 19, 20 anos, saía de casa, chegava meia-noite, não chegava. Dava meia-noite e pouco, cadê você? Ah, estou aqui. Falei, então você faz favor de avisar. Avise. Onde você está? Você está de carro, não sei onde você está. Ah, tá bom. Começou a avisar. Ah, mas eu já sou adulto. Tá bom. O dia que enquanto você estiver morando debaixo do meu teto, você tem que avisar que hora que você vai chegar. É isso, gente. E avisava, falava, dava satisfação. Ó, estou chegando, estou indo. Senão você fica preocupado. Você dorme? Se der 2 horas da manhã, seu filho não está em casa, você dorme? Quem dorme? Não dorme. A minha mãe, eu velho já, eu saía, eu já com 20 e tantos anos, já casado com a Adriana, saía de casa, minha mãe ficava, cadê você? Onde você está? Já chegou? Até hoje, quando eu falo, mãe, estou viajando, ela liga, já chegou? Já pegou o avião? Já chegou em casa? Está no trânsito? Ela pergunta. Eles se preocupam, gente. Mas não só isso. Sabe quando o povo chama você de doido? Porque, na verdade, o povo vai chamar a gente de doido mesmo. O povo vai chamar a gente de anormal. As pessoas... Gente, presta atenção numa coisa. O mundo vai nos olhar com olhos diferentes, vai nos chamar de anormais. Nós somos anormais. Nós não fazemos igual todo mundo. Nós não criamos igual todo mundo. Nós não falamos, não nos comportamos igual todo mundo. Nós somos aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, é um povo separado, diferente, é um povo santo. E o sentido de santo aqui é um povo separado, tirado de
O Senhor nos separou e o Senhor nos chamou para sermos seus embaixadores aqui na terra, para sermos seus imitadores aqui na terra, para sermos o seu exército aqui na terra, para sermos o seu corpo aqui na terra. Estão vendo a importância dessas coisas? É para isso que Ele nos chamou. E não só isso, além disso, Ana expressou a sua gratidão. Você tem sido grato ao Senhor? Nós temos sido gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas? Ela, através de uma oração de louvor registrada em 1 Samuel 2, de 1 a 10. 1 Samuel 2, de 1 a 10. Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem sai de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhe dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará o céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Uma oração de louvor ao Senhor. E nessa oração, ela exalta a grandeza de Deus e reconhece a sua fidelidade. As mães contemporâneas podem aprender com Ana a importância de cultivar uma vida de gratidão e louvor a Deus. Porque os seus filhos estão vendo, os seus filhos estão assistindo. Ensinando os filhos a reconhecerem a bondade e o poder de Deus nas nossas vidas. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, sigamos os exemplos de Ana. Confie em Deus em meio à dificuldade. Está passando dificuldade? Confie em Deus. Confie em Deus. Dedique os seus filhos ao serviço do Senhor e os eduque nos caminhos da fé. Você nunca vai se arrepender. Cultive uma vida de louvor e gratidão você mesmo, mostrando aos seus filhos o poder transformador de Deus. Sabe a transformação que você quer no seu filho? Comece em você. Sabe a transformação que você quer no outro? No cônjuge? Comece em você. Comece em mim. Que eu possa começar isso. Lembra das palavras de Provérbios, de novo, escrevendo aos seus filhos. Salomão diz, Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina os seus filhos. Que possamos ser mães, e não só mães, mas pais. Que possamos ser pais, no sentido geral agora, pais e mães, que influenciam positivamente a vida dos nossos filhos, seguindo o exemplo de Ana e confiando no poder de Deus, que é o único que pode gerar transformação. Peça para que Ele guie os nossos passos. Ore a Deus. Ele é fiel, gente. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata derruba a sua. Provérbios 14, 1. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. E não é só um câncer, mas é um câncer nos ossos.
Você já conversou com alguém que tem câncer nos ossos? É uma dor constante, 24 horas por dia, sem cessar. É doloroso, é doído. É de ficar gemendo. Isso é o que diz a palavra de Deus. Mas uma esposa exemplar, feliz de quem a encontrar, porque ela só faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Que nós possamos ser essas pessoas, não só para as mulheres, mas também para os homens. Que nós possamos ser homens que possam ser exemplares na nossa conduta, no nosso caráter e na nossa fé, para que os nossos filhos possam nos imitar. E que toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos levantar e vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez te damos graças pela Tua palavra e pelo exemplo dessa mãe extraordinária que foi Ana. Obrigado pela vida dela, obrigado pela vida de Samuel, que também é um exemplo para nós de servidão, de serviço ao Senhor, de obediência e de fidelidade. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e que tudo isso que nós ouvimos aqui hoje, tudo que foi falado, nós possamos ruminar, nós possamos pensar, refletir a esse respeito e tomarmos atitudes diferentes a partir de hoje, Senhor Deus. Pai, eu oro e te agradeço pela vida das mães, das mulheres que estão aqui representadas e aquelas que também estão ouvindo ou assistindo a gente online. Obrigado por essas preciosas vidas. Como eu disse no início, Senhor, obrigado porque o Senhor plantou essas mulheres aqui em Cliff Oak Church. Obrigado porque o Senhor tem as usado para a Tua honra e glória. O Senhor tem dado a elas coragem de estudar a Tua palavra, tem dado a elas coragem para Te servir, coragem para continuar firmes, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, fortifica as Tuas servas. Continue cuidando delas, continue dando a elas crescimento, maturidade, paciência. Da mesma maneira, também oro pelos homens, pelos pais, pelos homens aqui representados. Que o Senhor transforme as nossas vidas de tal maneira que os nossos filhos olhem para nós como exemplos de vida, como exemplos de homem cristão, como exemplo de homem correto, de varão correto, e que eles possam imitar. Assim como Paulo imitou a Cristo e como ele orienta as igrejas a serem seus imitadores, porque ele é imitador de Cristo. Que sejamos assim, imitadores de Cristo, que os nossos filhos nos imitem, que os nossos filhos aprendam a orar conosco, aprendam a ler a Bíblia, aprendam a ser fiéis ao Senhor, por causa da nossa atitude. Pai, nos ajuda, nós te pedimos, fortaleça a nossa fé. Muitas vezes nós esmorecemos, muitas vezes nós achamos que não vai acontecer, mas Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, e nós te agradecemos por isso, pela Tua fidelidade, demonstrada de uma vez por todas na cruz do Calvário, porque o Senhor prometeu que o enviaria e enviou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então nós te agradecemos pelo sangue precioso do nosso Salvador. Te agradecemos porque não somos merecedores de nada, mas o Senhor, pela Tua graça, nos alcança e nos abençoa. Pai, muito obrigado. Como nós cantamos essa noite, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, obrigado por tudo. Obrigado pelos pais, pelas mães, pelos homens e mulheres que estão aqui, pelos filhos e filhas que o Senhor tem dado a essa igreja. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar um pouquinho?